está escrito ali, então é o descritor de língua portuguesa de menor acervo. O assunto é conjunção, frase e oração e período simples e período composto. Daí eu dividi os grupos aí, quem acessou mais e quem acessou menos. O material está igual, gente, a teoria está igual para todo mundo. Então o que faltou? Vocês estão esquecendo ou não lembraram, porque já aprenderam o que é uma conjunção. Coloquei os exemplos ali, então tem vários tipos de conjunção. E depois tem a parte dos advérbios, então tem conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Virando a página, então são 4 itens, ó: frase, oração, conjunção e advérbio. Gente, são conteúdos que vocês viram em anos, em séries anteriores. Não é um conteúdo de terceiro ano, de ensino médio. É como se fosse uma retomada de conteúdo, mas é comum que quando o aluno vai pegar alguma coisa para fazer nesse sentido, ele realmente esqueceu, ele não se lembra mais que é o advérbio de tempo, ele não se lembra mais que é o advérbio de negação. Então, fiz um material aqui, certo? Vocês vão usar a explicação para resolver os exercícios. Eu preciso da folha entregue até o final da aula. Tá? Dividir ali o primeiro agrupamento, que é aqui. O segundo agrupamento são vocês aqui. E as 2 meninas que acertaram mais vão ajudar, que é a Naira ali e a que está lá com ela. Então, conforme elas estão fazendo a delas, e depois elas vão ajudar vocês a fazerem de vocês. O que é uma conjunção? Colocando ali. Alguém consegue vir colocar no quadro? Eu vou explicar para vocês. Uma só, um exemplo. Só escrever o exemplo de conjunção. Alguém consegue colocar um aqui? Vem escrever no quadro? Sem olhar na folha? Sem olhar nas folhas? Alguém consegue? Sem olhar na folha, não olhe na folha. Alguém consegue vir escrever uma conjunção no quadro? Um exemplo. Que palavra é uma conjunção? É fácil confundir com a preposição. O que é uma conjunção, gente, na língua portuguesa? São palavras que ligam uma palavra com a outra. Como eu faço essa ligação quando eu ligo as frases? Eu não posso falar menino bonito. Como que eu faço? O menino é bonito. Então eu usei uma frase aqui. Só que quando eu falo menino é bonito, eu não usei conjunção. O menino é bonito. Eu usei aqui um verbo para ligar. Que palavra eu estou usando para ligar? Só que aqui é verbo. Exemplo de oração. O que é uma oração? É um período aqui, uma parte que eu preciso ter um verbo. Não existe oração sem verbo. Mas não é uma conjunção. Alguém me dá um exemplo de conjunção? Alguém gostaria de me coloquei as conjunções ali. Então ela começa, o material de vocês ali. Coloquei vários exemplos de conjunção. Porém, a língua portuguesa não chama só de conjunção. Ela vai além. Ela coloca conjunção aditiva, conjunção adversativa. Daí eu dei os exemplos. No exercício eu vou pedir para vocês identificarem. Então vocês vão precisar voltar aqui para resolver o que vocês vão fazer. Depois, o item 2 das conjunções subordinativas. Então elas vão se subdividir em vários tipos. Cada uma vai ter um sentido diferente. É uma retomada de conteúdo, não é matéria nova. Depois, na página virando, eu estou falando dos advérbios. Gente, os advérbios geralmente são mais fáceis de identificar, é mais fácil da gente lembrar, né? Quando a gente aprende lá na 4ª série, a professora geralmente fala: os advérbios de modo são aqueles que acabam em mente. O advérbio de negação. O que é um advérbio de negação? É o mais fácil que tem. O que é um advérbio de negação? Eu estou negando. Não, nunca. Então vamos lá na negação que eu coloquei. Tá aqui, Não, tampouco. Então eu fui colocando os exemplos para vocês lembrarem. Mas não é uma retomada de conteúdo, não é um conteúdo novo. E tem os exemplos ainda usando os advérbios ali, as conjunções. Depois, gente, eu acho que a parte que é mais complicada aqui é lembrar do que é uma frase, do que é uma oração. Então, o que é frase? O que é oração? Quem me dá um exemplo de frase? Alguém, por favor, me dê um exemplo. É uma frase. Eu dei o exemplo da oração. Tem o sujeito,
Tem o verbo e tem o adjetivo. É uma oração. Por que aqui é uma oração? Porque eu tenho um verbo. Não existe oração sem verbo. Quem me dá um exemplo de frase? O que é uma frase? O que uma frase tem que uma oração não tem? O que uma oração tem que a frase não tem? São coisas diferentes. É básico, gente. É o básico. Alguém me dá um exemplo de frase? Coloquei para vocês. Professora, eu acho que a outra. Silêncio. Silêncio. É uma frase. Frase, gente, é quando eu dou uma ideia completa sem usar o verbo. Sem usar o verbo. Coloquei lá para vocês. Frase e oração. Frase não possui verbo. Oração possui pelo menos um verbo. Então, sem verbo eu não posso chamar de oração. É uma frase. Daí, gente, depois tem os exercícios aqui de vocês. Agora as meninas podem ajudar. Pode ajudar a fazer. Podem continuar que eu vou ficar com a aula da vocês Tá doido? Só torcer pra não pegar uma vaga. Podem ir ajudando esse e depois vocês fazem vocês. Olha, eu coloquei aqui a questão básica, para vocês identificarem aqui o que é frase e oração. O primeiro poema de vocês é do Mário de Andrade, Inspiração. Gente, esse poema eu peguei porque quase não tem verbos. Perceberam? Onde está o verbo desses poemas? Onde tem o verbo? Ó, podem vir as duas. Aí faz parte da aula. Ó, só que uma parte daí, ó, você volta aqui que eu coloquei. Você não tem que ler. A ideia é vocês lerem e retomar. Nossa, Yasmin! Tá certo. Ô, gente, eu preciso pro final da aula. É porque eu tô com a monitora para. Ó, o poema não tem verbo. Palavra que essa dica se tem verbo. Palavra sem ação tem verbo aqui, acho que é isso. Eu peguei isso no poema, mas não tem verbos. Começa a ler ali, ó, a linha de verbos, essa vai ser tá aqui, a lista de verbos. Então, o que tem aqui? Uma palavra só, né? Não, é uma só. Eu penso, de penso. Gente, como vocês vão tirar a prova? Uma maneira de fazer isso, não é 100%, mas funciona, é tentar conjugar a palavra. É o verbo, é o verbo, está conjugando, é o verbo. Errar é verbo. Uma ação. Não, é ato. O poema Inspiração, ele praticamente não tem verbos. A maioria das palavras são substantivos. Então eu não estou pedindo para vocês identificarem substantivos, mas tem a palavra que eu estou pedindo aí, que são poucas, em vez de propósito. Olhem as reticências, ele usa uma pontuação diferente ali, e é só o poema, não é epígrafe, gente. Esse poema tem uma epígrafe.
né, que a maioria da sala está fazendo ali. Então vocês não vão lidar com a epígrafe, que é aquela citaçãozinha aqui. É só o poema mesmo. Do grupo, que é até 40%. Não é o das meninas aqui, que elas estão com outro poema. E daí, virando, vocês têm o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é no meio do caminho. Ó, vocês têm 2 poemas a trabalhar. Vou achar ali. Se vocês não conseguem achar as conjunções, gente, passem para a próxima questão, que é a oração. Estou pedindo só para vocês identificarem uma frase de oração. Eu acabei de falar que o poema não tem orações, ele não tem verbo. Então, o poema inspiração se constrói por frases. Ele não tem quase verbos. Procurem os verbos do poema. Não tem. Não possui. Muito tempo. Nossa. Ainda não. E no grupo 2 ali, no grupo de maior acerto, eu estou pedindo a questão ali do período simples e período composto. Então aqui novamente a oração. O que é um período simples e o que é um período composto? O simples é esse aqui. Esse é um exemplo de período simples. Eu tenho um verbo só. Tá ali na explicação também que eu coloquei. Período simples e período composto é quando eu tenho mais de um verbo. O período composto, mais de um verbo. Aqui não é um período composto. Essa frase aqui é um período simples. Bonito é bonito. Aqui, período simples, um verbo. Eu preciso de verbo, senão ele não é um período. Ele tem uma frase, se não tem verbo, é uma frase. Quando a gente fala silêncio, outras coisas ali, não é silenciar. Aqui eu estou querendo dizer para a pessoa fazer o silêncio. Não é um verbo silenciar, então não tem como explicar isso. Então, uma frase. A frase tem um verbo. Não há um verbo. A frase é essa, beleza? Por exemplo, que saudade. Bora, cortei! Ó, por exemplo, quando alguém fala a expressão, as interjeições, que saudade. Eu entendi, a gente entende, mas isso aqui não é uma frase, uma oração, é uma frase. Eu não tenho verbo. Terminou aqui. Que saudade. Não, essa aqui eu só Deu 13. Marca antes de gravar de novo, né?